O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezado diácono, seu João, povo de Deus, quem nos acompanha pelas redes sociais. É costume na igreja, no quarto domingo da Páscoa, nós refletirmos um aspecto divino através do título Bom Pastor. O que isso toca a nós? Comumente falamos que Jesus é o nosso pastor. O que isso tem a ver? Qual a implicância disso? E também todos nós, que de uma forma ou de outra, tem uma relação de cuidado, um pai com um filho, um professor com um aluno, médico, paciente, padre e fiel, e assim por diante, nós somos pastores. Como nós podemos ser bons pastores e não mercenários? Então, diante disso tudo, essas indagações, quero levá-los à profundidade deste conhecimento e quem sabe abrir a nossa mente para um pouco melhorar nossas vidas. Essa expressão, eu sou o bom pastor, Jesus retoma porque havia uma profecia, já no Antigo Testamento, desta imagem de Deus, do Messias como um pastor. Antes de mais nada, eu sou, é uma expressão lá que Deus falou a Moisés, quando Moisés estava na sarça ardente, esperando lá para libertar o povo de Deus, ele perguntava, mas qual o seu nome? Qual foi o nome de Deus? Eu sou aquele que sou. Então eu sou, Jesus já retoma para si, olha, eu sou, já dizendo que ele é Deus. E o bom pastor, isso refere-se a uma profecia no tempo de Ezequiel. Ezequiel viveu num tempo muito difícil do povo de Israel, um tempo do exílio da Babilônia, onde as principais lideranças de Israel foram deportadas para a Babilônia, fora dos seus lugares, e viveram durante 70 anos. Neste tempo, Ezequiel surge dizendo, vocês pastores de Israel, vocês foram maus, olha o que estamos pagando, olha o que o povo se dispersou, se afastou da lei de Deus, culpa de vocês, que ficou preocupado somente com os seus benesses e esqueceu de cuidar da ovelha. A ovelha se perdeu por este mundo afora, mas vai levantar um pastor que vai arrebanhar todas de volta ao redil. Essa profecia levou-se 500 anos para ser cumprida. Jesus Cristo retoma para si e diz, eu sou Deus, eu sou o bom pastor, que na verdade o original grego não é bom, é belo. Eu sou o belo pastor. Os filósofos, Platão e outros tantos, falam da beleza. Existe na teologia a teologia da beleza, a beleza que há de salvar o mundo, graças a Deus, né? É bom ver coisas bonitas, né, belas, né? Eu lembro uma vez quando fui ver um show, pela próprio DVD mesmo,
Eu fiquei tão impactado com esse show secular, de tanta beleza, que eu fiquei emocionado. O belo é divino. Tudo que é belo é divino. Calma, quando você olhar no espelho, calma. Mas é interessante que Jesus retoma dizendo que o Deus é belo. E tem muita gente que tem uma imagem já errada de Deus. Para muitos aí Deus é um Deus bruto, ruim. A vontade de Deus que levou meu filho, levou meu marido, levou minha esposa, e estou aqui agora, vontade de Deus. A tal da vontade, o pseudo vontade de Deus, acaba com a imagem do próprio Deus. E nós temos muitas pessoas, é muito comum você encontrar pessoas que não têm uma imagem boa. Deus é um Deus ruim. E não é à toa que nas próprias artes, né, da Idade Média e tudo mais, Deus é um homem, é um senhor velho, idoso, às vezes um pouco meio rabugento. Não, Deus é belo. O Papa Francisco acabou de lançar um livro agora, chamado Deus é Jovem. Deus é jovem. Então, diz aqui Jesus que Deus, eu sou o bom pastor, Deus é belo. Por que ele é belo e porque ele é bom? Porque ele dá a vida por suas ovelhas. Aqui existe a diferença entre dois tipos de pastoreios. O pastor, que é Deus, e os demais chamados de mercenários. Mercenário é todo aquele que cuida, tem a arte de cuidar, mas está interessado naquilo que a ovelha tem a lhe oferecer. Ele está preocupado com a sua paga. E não tem interesse, não se preocupa muito com a própria ovelha. Ora, amados irmãos, isso na religião, existe muito isso no mundo presente. Quantos pastores que estão mais preocupados em tirar o couro da ovelha do que realmente cuidar dela, estão um pouco lixando porque eles estão sentindo, o importante é elas pagarem e ali receberem as graças. Mas não vamos muito longe, não. Quantas das vezes são aqueles que têm a arte do cuidado, um pai que educa um filho, mas educa tanto, mas preocupado que depois ele vai crescer e vai cuidar dele na velhice? Quantos são aqueles que vão dar as suas aulas nas suas escolas, nas faculdades, não estão muito ligando com o sistema não, ele quer lá receber o dinheiro dele no fim do mês? Quantos são aqueles que vão atender os seus pacientes, não estão preocupados em entender a origem dos problemas, simplesmente que possam pagar ali e dar o seu pagamento? Mercenários, que estão preocupados com o seu rendimento e não estão preocupados com a ovelha. A ovelha, pelo contrário, o bom pastor, ele dá a vida, ele se entrega por aquela ovelha e dá gratuitamente. Lógico, não sou contra aqui as pagas, os salários que recebem, mas não podemos colocar no salário a motivação da nossa vida. O pastor verdadeiro é aquele que aprende a doar-se, a dar a sua vida por suas ovelhas, porque senão o lobo irá chegar e domar. O que é o lobo? O que o lobo faz? Diz aqui que o lobo as ataca e dispersa. O que é o lobo? O lobo é a doença, é a preocupação exagerada, o lobo é o trabalho demais, o lobo são as nossas crises, tudo aquilo que vem nos atacar, vem nos tirar da bondade divina, do cuidado divino. O lobo é a autossuficiência, é o orgulho, é a prepotência. Esse é o lobo, que está esperando um momentinho só de nossa fraqueza para entrar. E qual o papel do lobo? De nos afastar, dispersar do cuidado de Deus. E o mundo está cheio de lobos, às vezes dentro de nós mesmos e às vezes fora, pessoas que estão próximas. O lobo não está longe de nós, o lobo nos rodeia, às vezes é na família, às vezes no trabalho, às vezes, como eu disse, dentro de nós, que está esperando sequer um momento para poder atacar, nos dispersar, nos afastar do cuidado de Deus. E aí que entra todas as nossas forças, depressões e por diante, podemos entrar porque fomos atacados pelo lobo. Por isso devemos cuidar, ser cuidado de Deus, sermos ovelhas. E Jesus aqui começa a dizer que as minhas ovelhas, eu as conheço, elas me conhecem. E eu faço uma pergunta agora de início. Você
é ovelha de Jesus Cristo? Jesus Cristo é seu pastor, sim ou não? Sim ou não? Mais ou menos, né? Sim ou não, sim, né? Vou mostrar para vocês e quero levá-los à consciência disso. O que significa ser ovelha de Jesus? O que significa nós sermos pastoreados por Ele? Por que por Ele? Muito simples. A leitura primeira diz: não existe debaixo do céu outro nome dado dos homens pelo qual possamos ser salvos. Não existe outro nome que possamos ser salvos. Se nós somos pastoreados por nós mesmos, ou por outras filosofias, ou por outros pastores, são falsos. Somente um pode nos levar à salvação e não existe outro. Se chama Jesus Cristo. Ele, não existe outro nome neste mundo pelo qual podemos ser salvos. Por isso devemos desejar ser pastoreado por Ele. Qualquer outra ideia, pensador, que mais importante que seja, não me salva como a palavra, como o nome de Jesus Cristo. Então deseje ser ovelha, deseje ser realmente pastoreado por Cristo. E como eu sei que eu sou pastoreado por Jesus? Ele diz que as suas ovelhas o conhecem e ele conhece as ovelhas. E ele compara que o conhecimento de ambas é assim como ele conhece o Pai. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Gente, isso aqui é extraordinário. Como é que Jesus conhece o Pai? O verbo conhecer aqui colocado no sentido de profunda integração e intimidade. Jesus fala até mesmo que quem me viu, viu o Pai. Ele está tão íntimo, tão dentro do Pai, que conhece o Pai o conhece e ambos se tornam um só. Mas são diversos. Jesus fala que as suas ovelhas são como assim, esta profunda intimidade. E detalhe, eu vou ratificar essa interpretação pela palavra conhecer. A palavra conhecer grega, no sentido bíblico, quando era empregada, ela era empregada no sentido, por exemplo, o anjo visitou Maria para ser a mãe do Salvador e disse para ela que seria a mãe de Deus. Qual foi a resposta dela? Como posso, se não conheço homem algum? Ora, anjo está dizendo que ela vai ser mãe, e ela está dizendo, como pode que eu... E ela era noiva de José, e ela diz, como pode se eu não conheço homem algum? Ela está mentindo? Ela é noiva de José. Isso quer dizer, além de outros textos, que conhecer tem um sentido íntimo, sexual, afetivo. Eu não conheço o homem, como posso ser mãe dele, de um Salvador? Assim de Jesus, assim como essa unidade, essa intimidade entre o Pai, a palavra conhecer requer também, ela lembra e traz o sentido de conhecer, de intimidade de um casal. E um casal que tem uma intimidade, aí eu vou escandalizar agora os cabelos das unhas de algumas pessoas aqui agora. A intimidade de um casal. Não é possível ter intimidade se estou cheio de vergonha. Se é tudo no escuro, para poder não ver. Se não tem entrega, não existe intimidade. Não existe conhecimento desse jeito. Pelo contrário, é para essa pessoa que realmente eu me abro, o que eu não mostro para ninguém, eu me abro por inteiro. Essa intimidade profunda. E aí a pessoa vem para a igreja, vem para a missa, parece um 2 de paus. Canta, lê, ela não se mexe. Não há envolvimento algum. É como aquele casal que lá chega e fica lá. Acabou? Desculpa, mas eu estou tentando levá-los à intimidade profunda, ao conhecimento. É essa a expressão que diz Jesus. O conhecimento requer entrega,
é que eu conheço alguém? Por exemplo, lógico, a gente nunca vai se conhecer. Nós nunca nos conhecemos plenamente. E nem nunca mesmo conhecemos o outro totalmente. O ser humano é um mistério, assim como Deus é um mistério. Mas olha lá, existe alguém que mais te conhece bem do que o seu companheiro ou a sua companheira? Quem tem? E o conhecimento levou-se o quê? Como você chegar a esse nível? Entrega, namoro, compartilha, e assim vai. E o tempo o torna mais íntimo ainda do que no início. Porque existe entrega total. Como é que eu posso então ser ovelha de Jesus Cristo? Conhecer, intimidade. Mas como gera intimidade? Não é possível gerar intimidade com quem eu nem sei o nome. Qual é o seu nome, filhote? Como? Wellington, prazer. Vem sempre aqui, Wellington. Não estou te cantando não, tá? Vem ver. Wellington. Tá vendo? O que você faz da vida, Wellington? Você é químico? Oh, que bom. Tá vendo? O conhecimento, a partilha, uma pessoa que estava no banco, de repente passa a ter nome, passa a ter profissão, passa a ter significado. E eu passo a interagir. E esse conhecimento, ele requer tempo, entrega, até chegar à profundidade, que não precisa chegar simplesmente como um casal, a chegar numa cama, mas essa intimidade, você tem uma intimidade com um amigo, você tem uma intimidade com, sabe, com outros tipos de pessoas que possam ser, e também intimidade com Deus. Assim, ser ovelha de Jesus Cristo requer essa intimidade. E quando Ele fala, eu escuto. É como o cachorro que vocês têm em casa, não sei como vocês conseguem ter no apartamento, mas tudo bem, abre parênteses para isso. Fede, gente. Fede o apartamento, tá? Não vem falar que é cheiroso, não, que é fedorento. É só abrir lá que a gente sente o cheiro da nhaca na hora. Não vem com essa não, fecha parênteses. Tem gente que é bobo, se engana fácil, né? O cachorro que vocês criam, você fala o nome dele com o tempo, ele te reconhece. O seu cheiro ele sente, abana o rabinho. Você pode colocar o seu cachorro, que você tem intimidade com ele, e colocar junto com muitos outros cachorros, tudo misturado. E você chamar Bob, não sei qual é o nome do cachorro, se for Anderson, eu excomungo. Quando você chama o seu cachorro, ele vai ouvir, ele vai reconhecer, porque ele vive com você, ele tem intimidade contigo e vai correndo ao seu encontro. Assim também diz Jesus que as minhas ovelhas reconhecem o meu nome. Só que, meus irmãos, para que possamos ser pastoreados por Jesus, devemos ter intimidade. E eu volto a dizer, eu venho para a missa, momento ápice da minha vida religiosa durante a semana, e aí eu estou lá. Não dá. Não vai conhecer nunca. Pelo contrário, requer entrega. Não se assiste missa. Missa se participa. Se não participar, não gerará intimidade, profundidade. E é essa profundidade que vai fazer de Deus nosso pastor. E, gente, quando eu sou íntimo de alguém, eu vou defender e vou estar com essa pessoa em todos os lugares da minha vida. E quando eu for íntimo de Jesus Cristo, e entender e conhecer, meu irmão, pode vir o que for, não irei abandonar. O que a gente mais vê pessoas perdendo a fé, ou talvez mudando de igreja, é porque não tiveram jamais sequer intimidade. E como é que você tem intimidade com o Senhor? Tempo, busca, silêncio. Vocês chegam na igreja, vocês parecem um ninho de, sei lá de quê. É muito barulho. Para se ter uma relação, todos os detalhes são importantes no conhecimento. O vinho, a luz, a comida, a música, tudo isso propicia para que possa ser realmente muito melhor. Assim, na própria nosso encontro semanal com o Senhor, requer de nós entrega, a roupa, o seu silêncio, o seu mergulho, a sua interação. Não se pode somente um tentar fazer e a coisa não acontece. É isto. Ser pastoreado pelo Senhor é buscar essa profunda intimidade. E vou além para terminar.
Jesus diz aqui para nós, na verdade a leitura segunda, mais do que ovelhas, Ele nos chama, vede que grande presente o amor do Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Gente, muito mais do que um casal que tem a sua intimidade, é um filho de alguém. Deus é próximo, Deus é belo, Deus é bonito, Deus deseja relacionar-se, Deus deseja intimidade, só que depende também de cada um de nós. O Salmo diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. Seja o que for que você esteja passando, situações que seja, busque na intimidade com o Senhor. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha medo de Deus. Tem gente que começa a fazer uma oração, treme, não sabe o que falar. Falta de intimidade. Quando eu estou com o seu namorado, com a sua namorada, com o marido, com a minha esposa, você não fica pensando em palavras para dizer. Você é aberto, você fala. Se eu não tenho intimidade com o Senhor, não vai ter. E assim, nós saberemos pastorear as pessoas, quando nós temos o cuidado, quando eu aprender a ter intimidade com Ele, quando eu o conhecer. Jesus ainda termina dizendo que eu tenho outras ovelhas fora deste redil, que tenho que ir lá buscá-las. Ele fala que Ele não veio somente para os judeus, mas para outras e para todas as pessoas. Deus quer te conhecer nesta noite. Deus quer cuidar de nós nessa noite. E como é bom vir à igreja para encontrar. Assim como o pai e só eu somos um, assim como o casal quando se une se torna uma só carne, assim quando o fiel, a ovelha chega no altar, se tornam um com o Senhor. O corpo dele entra no meu corpo, assim como um casal se une um ao outro, o corpo dele passa a habitar em mim e nós somos cuidados e pastoreados por ele. Tê-lo como pastor não tira de nós nossas doenças, nossas dores e dificuldades, mas é uma força, é uma presença. É como você no seu marido está doente, que seja, eu estou com você, meu bem, eu estou aqui. Seja o que for, eu estou contigo. Assim, Jesus conosco, eu estou com você. Não te abandono, mas precisa ser ovelha. Sinto muito por aqueles que querem ser pastoreados por si mesmos. Termino dizendo, Jesus é o seu pastor? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.